Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta segunda-feira, dia 8/9, os preços da soja encerraram em alta, recuperando parte das perdas acumuladas na semana anterior. O movimento foi impulsionado pelo recuo do dólar no cenário internacional, o que torna o produto americano mais competitivo, e também pelos ganhos do petróleo na casa de 1%, colaborando para essa recuperação. Apesar da alta, o cenário ainda é de cautela. A ausência da China como compradora da soja americana e a boa estimativa de safra por lá mantém ainda um viés baixista. Hoje, o USDA também informou as inspeções semanais de exportação, em 452 mil toneladas, quase 8% em relação à semana anterior, mas dentro das expectativas do mercado que variavam entre 300 e 500 mil toneladas. Esse cenário acabou proporcionando uma volatilidade entre menos 4 cents e 8 cents positivos. Fechamento ficou muito próximo das máximas, em 7 cents, alta equivalente a 0,7%. O novembro fechou cotado a 1.033,75 e o janeiro a 1.052,75 cents. Para o milho, os futuros também fecharam em alta após um dia de volatilidade. O bom desempenho nas inspeções semanais dos Estados Unidos, somado ao recuo do dólar e à valorização do petróleo, sustentaram os ganhos. No entanto, a expectativa de uma ampla oferta global continua limitando avanços mais expressivos. Hoje, o USDA informou nas inspeções semanais para o milho um total de 1,44 milhão de toneladas, aumento de 2,3% em relação à semana anterior e muito próximo do limite máximo do que era a estimativa de mercado, que variava entre 1,1 e 1,5 milhão de toneladas. Dessa forma, o mercado variou entre menos 3 cents e 4 cents positivos. O fechamento ficou em torno de 3 a 4 cents entre o dezembro e o março, alta de 0,9% no dezembro e 0,7% no março. O dezembro fechou cotado a 421,75 e o março a 439,50. A B3 acabou refletindo a alta em Chicago e tendo um fechamento levemente positivo no novembro, na casa de 0,1% e no janeiro 0,2%. O setembro fechou cotado a R$ 65,38 e o novembro a R$ 68,12. E com o mercado de soja trabalhando praticamente durante quase que todo o pregão no lado negativo, os prêmios acabaram se fortalecendo. E hoje tivemos o ganho de 10 cents no outubro, trazendo os prêmios para 85 cents acima, para 185 cents acima. E falando de dólar, que no exterior recuou, mas sem uma direção firme, já que os investidores ainda digerem o payroll fraco, que reforça a expectativa de corte nos juros pelo Fed em setembro. Além disso, também aguardam os dados de inflação. Internamente, ruídos fiscais, cautela pré-eleitoral e fluxo cambial fraco trouxeram uma aversão maior ao risco, o que direcionou o dólar fortalecendo por aqui. Mesmo com o dólar global enfraquecido, os fatores domésticos mantêm a moeda americana acima dos 5,40, mostrando que o risco local tem pesado mais que os incentivos externos. Esse cenário traz um dólar no fechamento na casa de 5,4232, alta de 0,2%, para uma variação de 5,4027 com 5,4482. E falando de clima, nós observamos que as chuvas continuam mais na região sudoeste e parte da região oeste do Paraná, onde olhamos uma situação de plantio de soja. Já para o Rio Grande, também temos chuvas, olhando a questão agora em setembro do plantio de milho verão. Para as regiões de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, clima ainda seco, assim como as regiões de Goiás e Tocantins e São Paulo, o que claramente não deixa em condições de plantio
essas regiões. Lógico, alguns desses estados têm realmente um plantio um pouco mais tarde, então o atraso nas chuvas não prejudica o mercado nesse momento. E com relação ao clima americano, nós observamos um clima um pouco mais seco em parte da região produtora, mas nada que o mercado possa precificar em relação a uma quebra de produção. E assim encerramos os destaques desta sessão. Para soja e milho, a queda do dólar internacional e a alta do petróleo foram fundamentais para o mercado com fechamento positivo. No caso do milho em específico, também tivemos a demanda mostrada através dos bons números de inspeção de exportação semanal, em 1,44 milhão de toneladas. Já o dólar caiu no internacional, com o mercado ainda trabalhando em cima de dados de emprego americano, mas algumas incertezas políticas e econômicas no Brasil mantiveram o fechamento em leve alta. Fiquem todos com Deus e nos vemos em nosso próximo vídeo.